Muito bom dia a todos. Eh, Espero que, apesar da chuva, estejamos todos bem. Hoje é um dia especial, né? Porque estávamos a última eliminatória em que teríamos a gladiar a Edith Calipe e o José Ndala. Mas infelizmente, né, o José Ndala vai fazer a sua apresentação sozinho, porque tivemos uma desistência por parte da Edith por motivos de saúde. Então vamos simplesmente acompanhar a apresentação do José. Bem, o José é estudante da 13ª classe do Magistério Primário do Nambambe, formação de professores, conta com 19 anos de idade, é o nosso orador número 10, um jovem cujos tempos livres são aproveitados para exercitar seu gosto pelo desenho, assistir a séries e ler livros. Considerando Augusto Cury seu escritor favorito e a sua obra favorita de gênio e de louco, todo mundo tem um pouco. Seu grande sonho é ser engenheiro de construção civil. Bem, então vamos à apresentação do José. Palmas para o José Ndala. Muito bom dia a todos aqui presentes e, tal como o nosso apresentador já referiu, eu sou o José Ndala. Para hoje eu trago um tema muito sugestivo, que é a socialização como fator de prevenção da depressão. Bem, é um tema que acaba abrindo várias portas em nossas mentes. Mas para hoje vamos analisar um aspecto ou diversos aspectos sobre esse tema que são preponderantes para a nossa saúde mental. Mas muito antes, eu gostaria de saber daqui, dos presentes aqui na nossa sala, o que é que nós fazemos, por exemplo, quando nos encontramos com uma ferida em nosso corpo? O que é que nós fazemos quando, por exemplo, nos encontramos com uma dor de cabeça, uma dor de barriga ou uma outra doença? O que é que nós fazemos? Certo, procuramos o médico. Mas alguns ainda poderiam responder que preferem, por exemplo, fazer uma automedicação, como já é de hábito do angolano, né? Fazermos, ou por exemplo, tomamos um chá, ou mesmo tomarmos um paracetamol para a dor de cabeça, um outro medicamento para a dor de barriga. Uau! Seriam opções para que ultrapassássemos o nosso problema. Mas o que é que fazemos, por exemplo, quando sentimos uma tristeza intensa? O que é que fazemos? O que é que fazemos quando, por exemplo, temos um mal-estar psicológico? Possivelmente, quase todos nós achamos que o melhor é ficar isolados. O melhor é pensar no nosso problema de forma, digamos que isolada, não dando confiança a ninguém, como gostamos de dizer. Uau, podia ser uma das opções. Mas essa opção pode acarretar diversos danos. Como, por exemplo, quando nós ficamos em silêncio, poderá desenvolver em nós diversos problemas emocionais. Nós ainda, no nosso contexto, digo contexto angolano, contexto africano, temos o hábito de analisar ou olhar para as doenças mentais como frescura, como algo passageiro, ou como algo que deixamos para lá que já vai passar por si. Não temos ainda o hábito de procurar talvez um especialista. Não temos o hábito ainda de falar sobre nossos problemas com pessoas que possivelmente podiam ajudar-nos a passar por esse problema. Ali vemos que podemos desenvolver, a partir do nosso isolamento, diversas doenças do fórum mental. São diversas doenças do fórum mental que acometem a nossa sociedade hoje em dia. Hoje em dia é muito mais visível nós vermos jovens a sofrerem de ansiedade, sofrerem de depressão e outros transtornos mentais. Mas hoje trago aqui para nós todos uma viagem a uma das doenças que nós pouco analisamos e pouco vemos ela como um fator que pode trazer traumas, que pode estragar a nossa vida, se assim podemos dizer,
que é a depressão. Bem, creio que todos nós aqui presentes já ouvimos falar sobre depressão. Já ouvimos, assim, ao menos, o termo depressão. Bem, entendemos por depressão todo o transtorno mental que pode causar sensação persistente de tristeza e causar no indivíduo ainda a falta de interesse pelas atividades do dia a dia. Por exemplo, se o indivíduo gostava tanto de ir à escola ou gostava tanto de estudar, pode perder interesse por essa atividade. Se gostava, por exemplo, de praticar desportos, ele poderá perder interesse por essa atividade. Por exemplo, alguns de nós aqui já, digamos que praticam uma atividade laboral. Se, por exemplo, for o caso, ele poderá perder interesse por essa atividade laboral. A depressão pode ser uma das doenças muito graves para o nosso dia a dia. É uma doença que muito acomete a sociedade, mas pouco é falada, pouco é analisada, pouco é estudada. Creio que alguns de nós já tiveram mínimos sintomas de depressão. É necessário entender os sintomas da depressão. A depressão pode ser manifestada de diversas maneiras. Por exemplo, a tristeza persistente, como já havia referido, que é o indivíduo querer ficar sozinho por algum motivo. Por exemplo, se tivermos a passar por uma dificuldade financeira, pode ser um fator de depressão. Se tivermos, por exemplo, em alguns casos, pese embora que no nosso contexto às vezes não é tão relevado, o divórcio entre os pais pode fazer com que a criança entre em depressão. Pode fazer com que essa criança se isole dos outros. Pode fazer com que essa criança não converse, não se abra aos outros. E nós que estivermos ao redor desta mesma pessoa, possivelmente vamos deixar para lá ou não vamos dar interesse a estes mesmos pequenos sintomas que as pessoas vão dando. A depressão pode ser um fator preponderante numa má saúde, se assim posso considerar. Porque nós, enquanto pessoas, nos preocupamos tanto com aquilo que é a saúde física, como se a saúde física fosse a única saúde que importasse. Mas a saúde mental é ainda mais preponderante, porque ela, ou a partir da nossa saúde mental, podemos ter problemas físicos. Mas hoje, não só falaremos da saúde mental, mas também falaremos de um mecanismo que pode servir para nós prevenirmos essas situações, que é o caso da depressão. Bem, tal como já havia referido, a socialização pode ser um fator de prevenção da depressão. Possivelmente todos aqui presentes poderão estar a se perguntar como a socialização pode ser fator de prevenção da depressão. Pronto. Vamos analisar primeiro um aspecto preponderante aqui. O ser humano, ou as pessoas em si, são seres sociáveis. Nós, segundo Severino, um filósofo, defende que nós somos sociáveis muito antes de nós nascermos. Ou seja, a quando de estarmos no ventre de nossas mães, nós passamos já a nos socializar. Como? Com as pessoas que estiverem ao redor da nossa mãe, naquele momento. Vão indo, causando, digamos que, uma interação conosco mesmos. Então, o ser humano é um ser que carece de, como é que eu posso dizer? O ser humano carece de atenção, carece de um ouvido, né? Se assim podemos dizer. Alguém que consiga ouvir, alguém que consiga prestar atenção a ele. Então, a socialização vai ser o processo pelo qual o indivíduo aprende e internaliza normas, valores, comportamentos e habilidades sociais. Habilidades sociais essas que vão o ajudar a interagir ou a viver em sociedade. Então, sem a socialização, nós não conseguimos viver. Sem a socialização, nós não conseguimos nos tornar pessoas humanas. Bem, o fator de nós sermos pessoas humanas é um fator, digamos que mais alargado ou mais profundo.
Mas nós só nos tornamos pessoas humanas por conta da socialização. Porque é a partir da socialização que nós vamos construir uma personalidade. Esta personalidade vai ser criada a partir da socialização. Ou seja, nós nascemos como se fôssemos folhas brancas. E a partir da socialização, nós vamos escrever nessa folha branca. Ou vamos criar a nossa personalidade. Nós nascemos, digamos que sem saber nada, e a partir do processo de socialização, nós vamos ganhando hábitos, cultura, vamos aprender a fazer, a falar e outros aspectos. Então, como é que a socialização vai ser um fator de prevenção da depressão? Possivelmente deva ser a questão que nós vamos nos fazer. Mas muito antes, eu gostaria de saber de nós aqui na sala, quantos de nós já passou por um problema que nós achamos assim a nível 100? Ou um problema que, a nosso ver, era um problema irresolúvel, se assim eu posso considerar? Quantos de nós já passamos por um problema que nós achamos assim que seria difícil de superar? É um problema que, a nosso ver, muito alto ou sem solução para nós. Quantos de nós já passamos por esse problema? Já. Muito bem. Temos aqui alguém que já passou por um problema que, a seu ver, era irresolucionável. Mas, pergunto-me eu agora, quantos de nós, após ter passado por esse problema e ao menos sentou, nem que fosse só 2 minutos, a conversar com alguém, e após ter essa conversa com essa pessoa, um problema que parecia a nível 100 passou a um problema a talvez nível 50, nível 30, nível 20 e até a nível 0, pois nós conseguimos uma solução. Acho que alguns de nós já passou por este problema. Um problema que nós achávamos irresolucionável de início, por ser o nosso ponto de vista. Mas após termos uma mínima conversa, quer seja com nossos pais, quer seja com nossos irmãos, quer seja com um amigo, ou talvez mesmo com uma pessoa desconhecida, aquele problema passou a ser mínimo. Bem, respondendo à pergunta que fazemos inicialmente, que como é que a depressão, ou como é que a socialização pode ser um fator de prevenção da depressão? A socialização vai ser um fator de prevenção da depressão, porque é a partir da socialização que nós vamos aprender valores, vamos aprender as normas da sociedade, vamos aprender principalmente habilidades sociais, se assim podemos chamar. Habilidades sociais que vão nos ajudar a lidar com as pessoas ao nosso redor, vão nos ajudar a conversar, vão nos ajudar a ultrapassar os nossos problemas. Mas a socialização também é preponderante naquilo que vai ser a depressão ou naquilo que vai ser a prevenção à depressão, porque, segundo Augusto Cury, diz que a socialização é um fator de prevenção à depressão, porque é a partir da socialização que nós vamos nos sentir importantes numa sociedade. É a partir da socialização que nós, enquanto pessoas, vamos nos sentir importantes, vamos nos sentir à vontade. Digo à vontade porque vamos, a partir de uma conversa simples ou a partir do meio envolvente que nós temos, vamos interagindo, é ali que nós vamos nos sentir importantes e à vontade de, ao menos, expressar aquilo que nós sentimos. Por exemplo, aqui neste momento, se eu ao me socializar com qualquer um de nós aqui presentes, eu me sentir à vontade de ao menos dizer o que me aflige, de ao menos expressar aquilo que me vem à alma, possivelmente, após eu expressar os meus problemas, alguns poderão me dar a solução. Ou poderão, pelo menos, fazer com que eu veja aquele problema de uma outra forma. Aquilo que eu achava irresolucionável poderá passar a ser algo ao meu alcance. Poderá ser um problema que, vendo de outra maneira,
eu encontrarei uma solução, talvez muito simples. Talvez uma solução que me será muito fácil. Bem, eu gostaria que nós terminássemos a refletir no seguinte: tu, você ou todos nós aqui podemos ser a cura de alguém próximo a nós. Obrigado. Bem, falou para nós o José Ndala com o tema a socialização como prevenção da depressão. Eu pediria ao José que se mantivesse em pé. Sim. Sim, pode voltar, Sim. para podermos então passar na peneira do nosso júri. Vamos começar, como de hábito, com o nosso avaliador lógico, o professor Eunício Cassala. Professor Eunício, o que é que tem a dizer sobre a apresentação do nosso orador número 10, José Ndala? Obrigado. Ndala, parabéns pela coragem, pela ousadia. Tema tão pertinente. Porque, apesar de o homem ter sido definido ser social, ainda nos deparamos com situações nos dias que correm que procuram, não é, de uma certa forma, invalidar ou negar essa premissa básica, essa realidade da vida do ser humano. Então o tema foi abordado de uma forma genérica, a globalização como fator de prevenção da depressão, Socialização. a socialização, muito bem, obrigado. Mas ainda assim nós temos algumas questões, não é, à volta daquilo que nos compete avaliar, que é a estrutura argumentativa. O lema, não me canso de repetir isso, o lema do nosso concurso é sobreviver argumentando. E nas sessões passadas já deixamos aqui claro que é fundamental para o orador, não é, conseguir sobreviver, servir-se, não é, de estudos. São esses estudos, autores, as teorias que nos vão permitir sobreviver por mais tempo, não é, nesse mar da argumentação. E apesar do José Ndala ter trazido à baila dois autores que aqui eu vi, o Severino e o próprio Augusto Cury, que é sua referência básica, não trouxe outros. Há muitos estudos à volta do tema socialização, há muitos estudos no campo das ciências sociais, no campo da filosofia. Poderia trazer a autores que procuram caracterizar o homem como um ser social. Temos o Aristóteles, temos Hobbes, temos Pierre Bourdieu. Poderia aliar a esse tema socialização as instituições que procuram socializar, não é, o ser humano. Temos a família, temos a escola, temos os grupos sociais, entre tantos outros, mas, não é, ao longo daqui da argumentação do nosso amigo, infelizmente não vimos esses aspectos. Ainda assim, não é, para procurar superar essas questões, eu tenho aqui algumas questões, não é? A primeira tem que ver com a definição, não é? A definição de socialização. No entender de José Ndala, apesar de já ter trazido ao longo da apresentação, gostaria que clarificasse, não é? Sim. Disse que sem ela não nos tornamos pessoas humanas. Sem a socialização não nos tornamos pessoas humanas. Poderia clarificar, não é, essa afirmação? Quer dizer, que uma criatura humana que se não socialize não tem chance, não tem hipótese de se tornar pessoa humana. Pode exemplificar? Essa é a primeira questão e gostaria que respondesse já para não se esquecer. Sim. Quando digo pessoa humana, sim, nós não temos, no meu entender, como ser pessoas humanas se não termos como base a socialização. Por quê? Tal como eu já aqui exemplifiquei, nós nascemos como se fôssemos folhas brancas, ou seja, nascemos sem nada a trazer, mas ganhamos tudo a partir da socialização. Vai ser a partir da socialização que nós vamos aprender normas e valores. Digo normas, as regras que vão reger a sociedade, valores, o sentido ético da pessoa, nesse caso. Então,
é a partir da socialização que nós vamos aprender as habilidades sociais, como eu já referi. Então, a empatia é a partir da socialização que vamos aprender. E outros aspectos, né, que vamos aprendendo a partir da socialização. Então, a socialização vai ser importante para que nós nos tornemos, se assim posso dizer, pessoas humanas, porque a partir da socialização, ou vamos ter a socialização como base de construção da nossa personalidade enquanto pessoas. Muito bem. Depois há um reparo aqui, não é? Gostaria de chamar o José. Numa das abordagens, ele afirmou que segundo Severino defende. Acho que não há necessidade. Se é segundo Severino, e nós já estamos a citar o autor Severino, não há necessidade de acrescentar defende, certo? Segundo Severino, segundo Banho, segundo Cury, socialização, etc, etc. Depois, a socialização é um fator, não é, de prevenção da depressão, no entender do nosso orador. Mas não se pode imaginar situações em que a própria socialização possa ser fator de depressão? Sim, pode sim. Como é que se explica? Ela, ao mesmo tempo, é um fator de prevenção, mas também pode ser um fator gerador, não é, desse mal mental. Sim. Como sair desse imbróglio? Pronto. Em alguns casos, a socialização poderá causar a depressão, como o bullying. Porque, por exemplo, estamos na escola a socializar e automaticamente naquela socialização poderá haver abusos, né, se assim podemos chamar, tal como os nomes ofensivos e por ali em diante. E também é um fator de prevenção porque uma pessoa depressiva tende a se isolar. Então, a socialização, a partir de uma conversa, a pessoa cuja, né, uma pessoa que, tal como aqui referi, tiver a passar por um problema e achar que aquele problema é irresolucionável, e após ter uma conversa com uma pessoa próxima, quer seja um pai, quer seja uma mãe, e por ali em diante, ele poderá ver aquele problema de outra maneira. Então, a socialização, de uma certa maneira, vai causar, ou pode chegar a causar a própria depressão, mas, em contrapartida, vai ser um fator de prevenção. Acho que, não sei se... Sim, José, em seu entender, como é que deve ser a socialização? Qual é a socialização ideal? A socialização não é? Isto já nos fez perceber que, se por um lado ela pode contribuir para a depressão, por outro, ela pode, não é, ser a salvação, não é, desse mal que muito nos acontece nos dias que correm. Em seu entender, qual é o ideal de socialização? Que modelo de socialização, não é, o nosso orador propõe para se prevenir, não é? Esse mal que é a depressão? Qual é o modelo de socialização? Quais são os paradigmas que devem nortear, não é, uma socialização saudável, se nos permitirem o termo? Uma questão muito, muito difícil de ser respondida. Um dos fatores que seria assim, como, ou seja, respondendo à pergunta, para que uma socialização fosse um quanto que ideal, né? A socialização ideal podia muito bem ser aquela em que as pessoas não só apenas criticam, mas também elogiam. Ou seja, quando houver esse equilíbrio entre elogios e críticas, ou seja, uma socialização em que todo mundo tenha o espaço de dizer o que pensa, mas sem ferir outras pessoas. Ou seja, tal como dizem, a nossa liberdade termina onde começa a do outro. Então, quando eu, ao menos, achar um aspecto negativo em alguém, ou seja, eu me sinto na liberdade de dizer aquilo que eu sinto, mas também tenho que olhar para o outro, tenho que ver o quanto aquilo que eu quero dizer pode afetar a outra pessoa que estiver ali ao lado, a outra pessoa avisada, ou a pessoa avisada com esse nosso ato. Então, acho que a socialização ideal seria aquela que nós, enquanto pessoas, medíssemos aquilo que gostaríamos de falar, sempre olhando para aquilo que é a outra pessoa. Mais ou menos nesse sentido. Ok, por hora é quanto eu tinha a questionar. Obrigado.
Bem, vamos passar agora a palavra ao professor Fio, para fazer então a apreciação do fator oratória na apresentação do nosso candidato número 10. Obrigado, ilustre arcanjo. José Ndala, está de parabéns. Mas antes, bom dia à sala, aos que não chegamos de saudar. José Ndala, está de parabéns pela apresentação. Mas, como te apraz, temos aqui algumas questões. Em termos de oratória, a recomendação consiste, primeiramente, a postura em palco. O palco esteve vazio, porque também somos artistas. Quando vamos falar em público, é também como se estivéssemos a dar um show. Okay? O orador é um artista, por isso é que, por um lado, a oratória é arte, por outro lado, é habilidade, mas no sentido de que ela é arte, então temos que cumprir com todos os pressupostos possíveis. Tem dificuldades em gesticular e das vezes em que fala a gesticular não consegue articular a palavra pronunciada, né, a palavra pronunciada com o gesto adequado. Conforme estou a fazer a palavra pronunciada, este gesto está aqui porque, enfim, é uma ligação do que eu estou a falar e com o gesto. Então, vai treinar a gesticulação diante do espelho, vai fazer vídeos sem ter a necessidade de publicá-los, ok? Porque os vídeos são para ti, para, assim, aprimorares a questão da postura, da gesticulação. Treinar com vídeos, treinar diante do espelho enquanto fala, enquanto pronuncia algumas palavras. Outra questão que faz toda a diferença, e esta questão tem sido recorrente da parte de muitos candidatos, são as técnicas de persuasão. Começou com uma técnica não muito adequada, mas a meio da sua abordagem aplicou uma técnica quando você disseu que foi extremamente fundamental, mas aquilo tinha que ser no princípio. Qual é a técnica que você utilizou? Quantos de nós já passou por um problema aparentemente sem solução? Você podia fazer esta provocação antes de fazer a apresentação do tema. Como é que a plateia, como é que isso devia despertar o interesse da plateia? Porque a princípio eles não sabem qual é o tema e vão dizer assim, mas por que este orador está a fazer essa pergunta? Aqui na sala, meu nome é José Ndala, já agora sejam todos bem-vindos. Quero agradecer o convite da parte ao FIL. Antes de começarmos para o assunto que temos, gostava de saber quantos de nós aqui na sala aparentemente já passou por um problema sem solução. Eles ainda não sabem qual é o assunto, mas faço esta provocação. Então isto atrai automaticamente o interesse. Ok? Você aplicou isto no fim, já tinhas dito o tema, que era a depressão, então ficou uma coisa assim não muito adequada. Então, esta provocação, a meu ver, podia ter sido feita no princípio. Outra questão é que para este tema devias trazer uma história. Devias trazer uma história. Ou, quando lançou a provocação, alguém aparentemente respondeu, pedir como é que ultrapassou, pedir que nos traga a possível solução, mas de forma muito breve, para enriquecer a tua abordagem. Perguntar só, quanto aqui já passaram por uma situação difícil? Eu. E depois de deixar, também não é muito adequado. Ou faz a pergunta, depois conta uma história. Por exemplo, acredito que não és o único. Conheço alguém, contas a história de forma muito breve. Eu, particularmente, se a história foi vivenciada por você, uma experiência pessoal, então eu, particularmente, também já tive uma experiência semelhante. Nos meus anos de escola, contas a história porque este tema é bonito quando a gente traz experiências assim, do dia a dia. Então, também faltou isto. Agora, o orador, a comunicação deve ser clara, objetiva e atraente, ok? Quando eu digo clara, é no sentido de que o orador não pode ser incongruente. E
algumas vezes senti, ou talvez sentimos também alguns, que não sei se é a socialização ou a depressão. A meu ver, parece que você está mais preparado para falar da depressão do que propriamente da socialização. Então, podias trazer a depressão como tema, a meu ver, para seres muito claro e pela forma como apresentou, devia ser a depressão e principais fatores de prevenção. É ali onde depois devias trazer a socialização. Agora, quando traz a socialização como fator de prevenção da depressão, devias falar mais da socialização e depois, ok? Então, como você falou mais da depressão, então podias trazer mesmo o tema a depressão e seus principais fatores de prevenção. É ali onde nos fatores devia aparecer a questão da socialização, também estamos muito fechados, enfim. Isto é só mesmo para ficar claro, porque aqui alguns, ao saírem daqui, o orador falou de quê? Alguns vão dizer, falou da socialização, mas outros vão dizer, falou da depressão. Outros vão dizer, também não entendi muito bem se é depressão ou socialização. Então, o orador, a pessoa que fala em público, deverá ser o mais claro possível, objetivo e claro, atraente também. Outra questão, já para assim, terminar muito rapidamente, é quando concluiu. Eu gostaria que nós, você utilizou esses termos, né? Eu gostaria que nós terminássemos a pensar no seguinte. Traga a reflexão sem utilizar esses termos. Okay? Traga a reflexão sem utilizar. Gostaria que terminássemos a pensar no seguinte. Bom, já para concluir, é fundamental que saibamos o seguinte. E tragas a reflexão, enfim, ali ao concluir foi uma questão e depois. Durante a conversa com o professor Eunício, essa é uma questão de termos, não é? São termos que não soam muito bem. Ele fez uma pergunta e disse: essa é uma questão difícil de responder. É como se o orador estivesse a pedir desculpas à plateia por uma possível falta de preparação ou ao dizer essa é uma questão difícil, é para ser retirada, onde é que não. Então, ali utiliza a questão da ironia. Bom, uma pergunta extremamente interessante. Ao invés de dizer é uma pergunta difícil, não, diga é uma pergunta interessante. Essa é uma questão, na verdade, complexa. Então, o que eu penso é o seguinte, e responde, ao invés de dizer, essa é uma pergunta difícil, e começar a se arranhar. Então, essa é uma questão de termos. De termos, ok. E prontos, aqui nas minhas anotações, pensamos que é tudo. É tudo, obrigado. É o José Ndala a passar pelo pente fino do nosso júri, mesmo para concluir. Falta ainda a avaliação gramatical, que está a cargo hoje do professor Banja. Então, professor Banja, está à vontade. Muito obrigado e gostaria de parabenizar ao José pela apresentação e, de modo geral, podemos dizer que, em grande parte, o José é gramático, ou seja, ele fala de acordo com as regras da gramática. Mas, mesmo que tenhamos uma pessoa assim, é sempre possível, mesmo conosco, que algumas coisas escapem. E, talvez pela pressão ou por outros fatores que não possamos agora já adiantar, existiram sim alguns deslizes da parte do José. E enquanto falava perguntou para as pessoas, para o auditório, se quando passam por uma dor de cabeça, uma dor de barriga ou uma outra doença, no momento em que já estava a procurar apresentar a depressão como uma doença, então essa colocação foi inadequada. Por quê? Porque dores de barriga ou dores de cabeça não figuram como doenças, figuram como sintomas. Então, digamos que colocou na mesma categoria elementos que não pertencem ao mesmo conjunto. Mas acho que isso é uma questão fácil de entender.
Bom, outra coisa que eu acho que é propriamente gramatical é quando ele disse que uma doença que pouco vemos ela, né? Quando estava a falar da depressão, disse que é uma doença que pouco vemos ela e continuou a construção frásica. Em vez de dizer uma doença que pouco vemos ela, pode simplesmente dizer, ou pode-se fazer recurso ao uso dos pronomes oblíquos, e em vez de uma doença que pouco vemos ela, como é pronome, tira o nome, podia ser apenas uma doença que pouco a vemos, né? E é claro que o pronome fica atraído pela presença do pouco, isso teria muito o que explicar. Mas outra coisa relacionada a isso, ainda disse que sim, a mesma coisa se aplica quando disse que quando há alguém que não consiga prestar atenção a ele, né? Tava a falar sempre da depressão. Em vez disso, na mesma a recomendação é que use o pronome alguém que não o preste atenção, né? A coisa fica mais elegante e pensando mesmo também no facto de que muitas das vezes nós pensamos que é opcional usar o pronome, né? Os pronomes oblíquos, mas não. Eles existem para serem usados na língua. É, por exemplo, quando nós temos o caso de frases complexas, aqui já não estou a falar de pronome, mas de conjunções. Imagine que uma pessoa tivesse de falar, por exemplo, eu sou José, eu tenho 20 anos, eu vi aqui ao concurso, estás a ver? Fica um discurso aborrecido. Então, a língua tem recursos próprios para que, em vez de ter umas 20 frases simples, 20 orações simples, estás a entender? Você estruture isso numa frase complexa. Eu sou José, tenho 20 anos, estou no concurso e gostaria de ser o vencedor. Estás a ver? É uma construção gramaticalmente mais correta, né? É claro que se você falasse corretamente, eu sou José, eu tenho 20 anos, não estaria incorreto, só que não é a forma mais adequada de se comunicar, considerando que a própria língua tem recursos para você estruturar isso num conjunto, né? A ideia de conjunções. Bom, também fez menção aqui, por exemplo, quando falou alguns de nós pratica. Esta falha depois teve uma passagem em que conseguiu superar quando disse alguns de nós já passou. Qual seria a falha aqui? Quando diz alguns de nós pratica, o correto seria praticam. Porque embora tenhamos a noção de que estejamos a falar de nós, nesta frase o que está em causa não é propriamente nós, é de nós separamos uma parte de nós. Então nós estamos a falar sobre eles. E se é sobre eles, eles praticam, não é eles pratica. Não sei se consegue entender. Sim, sim. Então quando se fala rapidamente, alguns de nós pratica, não parece muito claro que está errado, mas se entrarmos assim na estrutura lógica, o que está em causa não estamos a falar de nós, estamos a falar de alguns de nós. São eles e eles praticam. E seguimos outra passagem que eu gostaria de deixar uma recomendação, quando falou do divórcio entre os pais, eu recomendaria que falasse mesmo do divórcio dos pais, né? O divórcio dos pais acarreta ou pode ser fator de depressão para as crianças, em vez de o divórcio entre os pais. Também é importante, como disse o professor Eunício, quando fez menção a Augusto Cury. Segundo Augusto Cury, diz que, qual é o mal aí? Bom, quando diz segundo Augusto Cury, basta que siga o que é dito por Augusto Cury. Ou então diz assim, Augusto Cury diz que, e diz a depressão é isso e aquilo, ou então como começou, segundo Augusto Cury, a depressão é isso e aquilo. Nunca fazer assim, de forma conjunta, segundo Augusto Cury, diz que. Se é segundo Augusto Cury, já é esperado que seja dito por ele. Então é desnecessário e é agramatical a colocação que fez. Bom, de resto, já disse que o José fala bem e talvez outra coisa que devesse melhorar, conforme já tocou o professor Fio, quando estiver a fazer uma conclusão,
em vez de dizer que vai concluir, né? Usar palavras para concluir, não. A língua tem palavras, tem expressões próprias que são indicadores de conclusão. Então não precisas dizer vou concluir. Se você vai concluir, procure na língua expressões como, por exemplo, portanto, né? Todos nós já rimos a falar portanto quando pensamos no ex-governador Chiping, né? Que começava um discurso com o portanto. Então, esta expressão, entre tantas outras, vamos assim dizer, é uma palavra que indica que a pessoa vai concluir. Agora, se usasse a palavra que indica conclusão sem fazer conclusão, estaríamos a corrigir o facto de ter usado inadequadamente a própria palavra. Mas se não usa a palavra e prefere usar a expressão vamos concluir ou para concluir, vamos ao seguinte, fica inadequado. Então, assim, a recomendação genérica que dou é preciso prestar atenção ao facto de que os recursos que a língua tem são para ser usados. E, assim, em momentos adequados como estes em que podia, de facto, usar. Bom, de resto eu vou felicitar. Eu acho que na tua idade, com o teu nível de escolaridade, talvez eu não falasse tão bem como fala o José. Então, eu posso dizer que o José fala bem. Isso é coisa que talvez fosse eu avaliado também e até deslize. Mas nós precisamos chamar atenção a isso, porque pode fazer sempre melhor. Muito obrigado. Bem, eu pediria uma salva de palmas ao nosso corpo de jurado pela apresentação do José. Vamos pedir agora ao José que sente-se um pouquinho enquanto concluir.